Uma história de dor, fé e superação. Um acidente brutal mudou a vida da Grazi para sempre, mas ela transformou o trauma em coragem. Praticamente um ano depois, ela lança um livro que é um verdadeiro grito de resistência. Massoterapeuta, mulher batalhadora, sobrevivente e hoje escritora. Em uma pequena fração de segundos, a vida de Grazi foi interrompida e recomeçou de forma irreversível. Foi em Alphaville, há praticamente um ano, quando ela foi atropelada por um carro de luxo em alta velocidade, supostamente tirando raixa com outro veículo, e teve sua perna amputada. O acidente ele foi bem chocante, assim, passa um filme aqui na frente do prédio, né, quando eu vejo ali o local, a rua, onde tudo aconteceu. O dia em que eu nasci de novo, em que minha vida deu um giro assim de 360 graus. E assim, é uma alegria imensa estar hoje aqui novamente, mas em um outro momento, em uma outra fase, um momento de recomeço, de estar assim, é um pontinho assim de esperança, um pontinho de luz que a gente vê. E assim, é uma alegria imensa estar aqui, recomeçando a vida e aos poucos, né? É um passo de cada vez. E a vida segue, não para. Aí eu parei para pensar, falei, como que eu vou ajudar essa moça? E Deus me lembrou da técnica do torniquete para estancar aquele sangramento que ela tava. E aí eu parei e falei, nossa, o que eu vou... preciso de alguma coisa, uma linha, uma corda, um cordão, um barbante, alguma coisa para amarrar. E eu lembrei do cinto da minha calça, né? E nesse momento que eu lembrei, eu fui para cima dela com a mochila, eu tava com um capacete também. Fui para cima dela... E já tirando o cinto da minha calça e falei, calma moça, eu vou te ajudar, né? Levantei a perna dela, me sujei ali com sangue, enfim. E fiz o torniquete, amarrei a perna dela com toda a minha força e ali eu percebi que logo após parou o sangramento. Hoje ela se firma como autora do livro A Vida Pode Mudar em 4 segundos e meio. Um relato tocante que narra desde a sua infância até o momento em que tudo mudou. A história do livro é muito incrível. Porque assim, é muita coragem também, né? Para você colocar tudo no livro ali, abrir sua vida. Porque o livro ele conta desde a minha infância, desde lá da comunidade ribeirinha, porque eu vim da comunidade ribeirinha lá do Amazonas. Então ele conta essa trajetória, que foi uma trajetória assim, muito difícil, de falta mesmo. Eu comecei a estudar com 11 anos. Então, assim, é uma trajetória de falta, de escassez, enfim, de infraestrutura, de tudo. Até o dia, então eu narro essa história da minha infância até o dia que mudou minha vida aqui na frente do prédio. E assim, a história é muito, muito inspiradora para as pessoas também que pensam em desistir da vida, vai inspirar elas a não desistirem, a ver os desafios de forma diferente. O lançamento do livro aconteceu cercado de amigos, apoiadores e pessoas que acreditam na sua força. A vida pode mudar em 4 segundos e meio não é apenas uma frase, é um alerta, um desabafo e, sobretudo, uma mensagem de fé. Quando eu estava lá no hospital, eu via pessoas muito piores do que eu, sem as 2 pernas, com muito mais dificuldades, né, que tiveram sequelas muito mais graves do que a minha. E aí muitas pessoas me viam que eu saía também dali, que eu saí da UTI, muitas pessoas não saem da UTI, então foi um momento assim muito impactante para mim, sabe? E aí eu disse, não, gente, eu tenho que colocar isso no livro, tenho que escrever, tenho que inspirar as pessoas, porque lá no hospital já acontecia isso. Então isso aqui eu tô só trazendo no livro, que é para alcançar mais gente, mais pessoas com isso. Para resumir numa palavra, isso é extraordinário, porque outra pessoa no lugar dela se entregaria numa depressão, outra pessoa no lugar dela, sabe, deixaria de querer viver, enfim. Então ela, a resiliência que ela tem de retomar a vida, ela está se tornando, vai se tornar, lógico, uma atleta, né, do Paraolímpica também, fazendo um livro contando a história da vida dela toda, e a gente acompanha, eu acompanho ela, sou amigo próximo agora, né, todos os dias ela lutando na batalha, sozinha, mas ali ela não desiste. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Ela aprendeu a caminhar de novo, não só com uma nova perna, mas com uma alma reconstruída pela fé e pelo amor que recebeu. Ainda assim, no silêncio das noites e nas entrelinhas do livro, permanece o desejo que nunca se apaga, o de que a justiça seja feita. Uma pessoa que cometeu 3 crimes, né?
lesão corporal, fuga do local do acidente, enfim. E um caso desse não seguir, o Ministério Público não responsabilizá-los por esse crime. É muito triste pensar e, assim, a gente acredita na justiça e quando a gente vê algo desse tipo acontecer, a gente fica desmotivada, né, e desacreditada na lei, na justiça, enfim. Mas, assim, apesar de tudo, eu ainda acredito que o Ministério Público vai rever esse caso e vai olhar com mais carinho, né, para esse caso e vai responsabilizá-los e fazer justiça. Era um racha, tá bom? Eu afirmo isso, era um racha. As pessoas que passaram pelo local, afirmaram que era um racha, era uma corrida de carros numa via pública de 40 por hora, eles estavam em torno de 115, 120 km por hora, né? Isso é um absurdo. E assim, e eles têm que ser responsabilizados. Quando eu falo eles no plural, são duas pessoas, eram dois carros, era uma disputa, né? Entre dois carros. E não significa que o carro que bateu é mais culpado do que o que não bateu. Não. O outro, tanto quanto, também é culpado. Então, os dois são culpados, são dois pesos, duas medidas, e eles devem ser responsabilizados, né, pelo esse fato que aconteceu, né, por essa imprudência tão grande que quase deu cabo à vida da moça. Realmente uma história de superação e que a justiça seja feita. E se você quiser adquirir o livro da Grazi, acesse Grazi Masso Oficial.